Josué capítulo 6. Vamos aprender algumas coisas com a conquista de Jericó, para você entender coisas que você tem que vigiar. Capítulo 6, versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Olha só o que diz a Bíblia, verso 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Olhem para mim. A palavra cerrar aqui não é cerrar de cortar, tá? É cerrar de fechar. É como se a Bíblia dissesse que Jericó estava fechada. Esse aqui, irmãos, foi o maior erro do povo de Jericó, do rei de Jericó. Qual erro foi esse, pastor? Fechar a cidade. Irmão, quando Josué vinha marchando com o povo de Israel em direção a Jericó, o rei de Jericó e todo o povo que estava lá dentro, eles já sabiam. Depois você lê a conversa que a Raabe teve com os espias. A Raabe era a prostituta que vivia em Jericó, mas que se abriu para Deus e foi salva. Foi a única, ela e a família dela foram os únicos salvos de Jericó. Pela conversa dela já dá para entender o quê? Que o rei de Jericó e o povo de Jericó já sabiam que não dava para vencer a batalha. O que é que eles deviam fazer? Eles deviam se abrir e se render. Se o rei de Jericó tivesse aberto as portas de Jericó, tivesse ido até Josué e tivesse se humilhado, a nossa cidade é tua, faça o que você quiser, mas tenha misericórdia, não teria acontecido o que aconteceu. Alguém pode dizer para mim, pastor, eu estou achando que o senhor está falando coisa errada. Deus já tinha determinado a destruição de Jericó. Só que tem um versículo, uma palavra, que sempre chamou a minha atenção, e eu tenho argumentos na Bíblia para mostrar para você. Quando você vê Jeremias 18, você vê Deus falar assim para Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E Jeremias vai. Chegando lá, Jeremias vê o oleiro trabalhando, e aí o vaso quebra na mão do oleiro. O oleiro não pega o barro e joga fora. Ele pega o barro e faz um vaso novo. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, assim como o oleiro fez com o barro, eu posso fazer com o meu povo. Aí ele diz assim: quando eu disser, eu não lembro qual é o versículo, mas é Jeremias 18. Quando eu falar contra uma nação, contra um reino, ou seja, quando eu disser que vou destruir aquele reino, aí ele fala assim: se aquele reino se arrepender, eu não vou destruir. Nós temos provas na Bíblia. Tem, pastor? Tem. A cidade de Nínive já estava condenada. Mas Deus mandou para lá um profeta chamado Jonas. Jonas nem queria ir, porque Jonas queria que Nínive fosse destruída. Ele ficou até com raiva depois quando Deus perdoou, quando Deus teve misericórdia de Nínive. Mas Jonas não entrou em Nínive pregando arrependimento. Leia a Bíblia para você ver. Jonas não entrou em Nínive dizendo, se arrependam. Ele entrou em Nínive dizendo, daqui 40 dias vocês vão tudo morrer. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, destruída. Ele entrou anunciando destruição. Por quê? Porque realmente, Nínive seria destruída. Mas a Bíblia diz que houve um arrependimento coletivo. Desde o rei, o homem mais poderoso, até os homens mais humildes e até os animais, todo mundo jejuou. Todo mundo vestiu pano de saco, que era uma roupa que as pessoas colocavam para se humilhar diante de Deus. E todo mundo, meu irmão, clamou por misericórdia. Deus não destruiu Nínive. Tem uma coisa que Jesus falou que de vez em quando me deixa até impressionado. Jesus disse que se ele tivesse pregado em Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídas, sabia disso? Foram 2 anjos em Sodoma. E mesmo diante dos anjos, o povo de Sodoma não se arrependeu.
Mas dá para entender pela palavra de Jesus que se ele tivesse ido lá e aquele povo tivesse ouvido ele, haveriam pessoas que teriam se arrependido. E aí Sodoma não teria sido destruída. Irmão, se até Sodoma e Gomorra teria outra chance, se Nínive teve outra chance, eu quero dizer a você, haveria chance para Jericó. Haveria. Mas a questão é a seguinte, ao invés de Jericó se abrir, Jericó fez o quê? Se fechou. Tem gente, meu irmão, que tem chance para ela. Você olha para o pecador e você pensa, aquele ali está perdido. Não está. Do lado de Jesus tinha um criminoso condenado à morte na cruz. O Senhor estava morrendo, o Senhor era inocente. Mas ao lado dele haviam dois criminosos. O homem tinha feito um negócio tão feio que foi condenado à morte. Imagina um criminoso que fez algo tão horrendo a ponto de ser condenado à morte. E Jesus tirou ele do inferno. Jesus disse, hoje você estará comigo aonde? Mas por que Jesus falou aquilo para ele? Porque ele se abriu. Ali naquela hora, no último momento, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Ele aceitou o reino de Jesus. Jericó poderia ter aceitado o reino de Israel. O rei de Jericó podia ter ido se humilhar. Jericó, ô Josué, tenha pena de nós. Toma a nossa cidade, é tua, mas não nos destruas. Quem sabe não haveria misericórdia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se feche, irmão. Você se fechou para a palavra de Deus, você perdeu a batalha. Se fecha não, se abre. Deus está falando, aceite a palavra. Deus está mostrando o caminho. Me perdoa por favor. Eu sei que eu tenho falado muito isso aqui, mas isso é importante. Tem gente, meu irmão, que ela tem um negócio bobo, um orgulho que só está levando ela para baixo. Aquele orgulho de, mas eu tenho esse jeito, eu sou assim e eu não mudo. Para com isso, irmão. Para de se fechar e se abra. Se abra. Na oração, Deus, eu estou aqui. Senhor, o Senhor sabe o que está errado em mim, muda o meu jeito. Tem gente que acha bonito. Mas eu falo assim mesmo, eu sou desbocado. Não é que você é desbocado, é que você ainda não é convertido. Me perdoa, sei que eu estou sendo um pouquinho pesado. Tem crente que não, se os outros falar palavrão não é pecado, mas se eu falar é pecado também. Não, pastor, é porque eu fui criado. Não importa onde você foi criado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já? Então se não passou é porque não é nova criatura. Tem que se abrir para Deus, falar, Deus, me vença, me convença pela palavra. Senhor, tira de mim o que está errado. O que o Senhor mandar eu mudar, eu mudo. O que o Senhor falar para mim que eu tenho que mudar, eu vou mudar em nome de Jesus. Primeira coisa, não se feche, se abra. Se você se fechar, você perdeu a batalha. Em Josué 6:2, está escrito, olha só, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Acabou. Tem mais jeito para Jericó não. Se fechou. Não se feche. Se abre. Amém?